Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa terceira e última aula desse módulo, ângulos em polígonos. Vou pedir para vocês pegarem ali na página 437. Hoje a gente vai fazer vários exercícios referentes a esse conteúdo. Inclusive vamos fazer algumas investigações, né, de como recobrir uma superfície usando pares de polígonos. Na aula passada a gente já fez um exercício parecido com esse, só que a gente usava o mesmo polígono para fazer o revestimento e ver se não tinha sobreposição de peças. Nessa aula agora a gente vai usar pares de polígonos, então a gente vai pegar polígonos diferentes, né, por exemplo o quadrado e o triângulo, e ver se a gente consegue fazer um revestimento sem que haja sobreposição de peças. E aí nós vamos finalizar esse módulo. Pessoal, aqui diz o seguinte: combinação de dois tipos de polígonos regulares. O recobrimento de superfícies planas com polígonos é um problema bem interessante da geometria relacionado a algumas situações do cotidiano. Nessa atividade, você vai novamente tentar recobrir uma superfície usando as peças com formatos de polígonos regulares. Desta vez, porém, poderá usar dois tipos diferentes de polígonos regulares em cada tentativa. Então, aqui nós temos a atividade 1, né? Aqui mostra uma foto, né, do recobrimento da superfície da rua feita com serragem para procissão religiosa, realizada na cidade de Santana do Parnaíba, São Paulo, que normalmente, então, essa cerimônia religiosa, né, quando fazem as procissões, eles fazem esse tipo de tapete, né, para a passagem das pessoas ali. E aí aqui no exercício 1 diz o seguinte: com quais pares de polígonos você conseguiria recobrir toda a superfície sem que os polígonos ficassem sobrepostos? Agora, ao invés de a gente usar só hexágonos, por exemplo, a gente vai pegar o hexágono com o triângulo e vamos ver quais pares que a gente conseguiria recobrir. Então, é isso que nós vamos fazer agora. O prof vai ali no GeoGebra e a gente vai fazer essa atividade juntos. Então, pessoal, aqui eu tenho hexágonos e triângulos. Vamos ver se a gente consegue fazer um revestimento de uma forma que não haja sobreposição de peças. Ó, vou pegar aqui um hexágono e vou tentar, então, fazer esses revestimentos. Deixa eu virar ele assim. E agora eu vou pegar esse outro aqui e vou colocar ele aqui, ó. Agora, vamos colocar os triângulos aqui, ver se a gente consegue recobrir aqui, ó, sem que haja sobreposição de peças. Ó, coloquei um triângulo ali, agora eu vou colocar outro triângulo aqui, ó. Vou pegar esse outro aqui, vou tentar colocar ele aqui. Ó, consegui recobrir aqui. Agora, vamos ver aqui do outro lado. Consegui colocar aqui, agora vamos colocar outro aqui. Ó, deu certinho. Agora, vamos pegar esse outro aqui, colocar aqui. Percebam, ó, que eu tô conseguindo fazer esse recobrimento sem fazer sobreposição de peças, ó. Ó, tô conseguindo, né? Então, eu consigo fazer com um hexágono e com triângulos um recobrimento sem que haja sobreposição de peças, né? Então, vamos fazer aqui, ó. Pronto, ó, consegui, né? Poderia colocar mais hexágonos, certo? Poderia colocar aqui, ó, em cima mais um hexágono e aí ir preenchendo aqui, né, com triângulos ao redor. Então, chegamos à conclusão que eu consigo recobrir uma superfície sem que haja sobreposição de peças, né? Agora aqui vamos ver se nós conseguimos fazer revestimentos utilizando quadrados e triângulos. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Eu tô colocando aqui, pessoal, de um jeito, tá? Mas, na verdade, eu posso usar mais de uma forma de fazer esses revestimentos, tá? Vou colocar aqui.
aumentar aqui um pouquinho esse. Vou colocar esse outro aqui. Agora, vamos ver se a gente consegue fazer aqui o revestimento utilizando agora os triângulos, né? Aqui, ó, consegui colocar aqui. Esses polígonos que a prof tá utilizando, eles são polígonos regulares, tá? Quando eu montei eles ali, eu já peguei os polígonos regulares. Depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente coloca aqui no GeoGebra, como é que a gente constrói esses polígonos aqui no GeoGebra, tá? Já vou fazer o quadrado e daí vou mostrar para vocês. Deixa eu pegar esse aqui que tá mais fácil, ele já tá na posição, ó. Pronto, coloquei aqui. Agora, eu posso pegar outros aqui e colocar aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, ó, pronto. Agora, eu vou colocar esse aqui aqui. Aqui também, vou dar uma diminuída nele. Tá? Ó. Então, eu posso fazer isso e a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, eu posso fazer embaixo, né? Acrescentar os triângulos aqui embaixo e aí depois ainda aqui em cima ir colocando quadrados e montando nos espacinhos que fica os triângulos, tá? Então, uma forma de a gente montar aqui um polígono regular, ó, aqui no GeoGebra tem, ó, polígonos regulares. A gente vem aqui, aí, por exemplo, ó, vou selecionar 2 pontos. Aí, vai aparecer a opção, ó, aqui eu tenho 4. Se eu clicar em OK, ele vai formar um quadrado regular, ou seja, todos os lados com a mesma medida. Agora, vamos supor aqui que eu queira um octógono, né? Um octógono, ele tem 8 lados. Então, eu clico aqui, ó, e aí eu venho aqui e coloco 8. Até se vocês quiserem trabalhar ali com o GeoGebra, vocês podem fazer isso. Se vocês quiserem fazer essas atividades no GeoGebra, é bem legal de trabalhar, tá? E para movimentar, tem que vir aqui e clicar em mover, ó, que daí você consegue movimentar a figura, tá bom? Então, vimos que nós podemos revestir uma superfície com quadrados e triângulos. Agora, a gente vamos pegar octógonos e quadrados, tá? Então, aqui eu tenho um octógono, vou colocar ele aqui. Ó, se eu pegar esse quadradinho aqui, ó, deixa eu primeiro colocar esse outro aqui, ó, deixa eu fazer assim, ó. Coloquei um octógono aqui. Agora, eu vou pegar esse quadradinho aqui e vou colocar ele aqui, ó. Tá? Aí, eu vou pegar esse octógono aqui, colocar aqui, e esse outro octógono colocar aqui. Colocar aqui 8, formar mais um octógono aqui, e vamos pegar ele, vamos colocar ele aqui. Pronto, gente, então o meu recobrimento ficou assim. Então, com isso, eu percebo que com octógonos e quadrados também consigo fazer revestimentos sem que haja sobreposição de peças. Agora, gente, vou pegar aqui triângulos e octógono, tá? Peguei aqui um octógono, agora eu vou ver se eu consigo usar os triângulos para preencher essa superfície ao redor do octógono aqui. E vamos ver se a gente consegue, então, fazer esse recobrimento sem que haja sobreposição de figuras. Então, aqui, gente, eu tô fazendo uma montagem com triângulos e octógonos, tá? Eu peguei um octógono e preenchi com triângulos ao redor. Só que, olha só, se eu pegar agora aqui, ó, outros triângulos e eu for tentar preencher aqui, ó, não vai dar, ó, tá? Mesmo que eu virar aqui, ó, esse triângulo aqui, se eu colocar ele aqui e tentar encaixar ele aqui, ele vai ficar sobreposto. Outra coisa, se eu pegar um octógono aqui, ó, e eu tentar colocar ele nesse espaço aqui, ó, também vai ficar sobreposto. Então, com triângulos e octógonos, eu não consigo montar uma superfície de uma forma que os polígonos não fiquem sobrepostos, tá bom? Ó, aqui dá pra ver bem direitinho, né, ó. Então, aqui, ó, se eu tentar colocar o triângulo aqui, eu consigo colocar um, mas aí o outro aqui não vai caber outro aqui do lado, né, pra fazer o preenchimento total. Então, é isso aí.
tá bom? Agora vamos tentar fazer com quadrados e decágonos. Pessoal, percebam que se eu for fazendo os revestimentos aqui, ó, vai ficar um espaço aqui. Não vai ter como a gente fazer o revestimento sem que haja sobreposição de peças, porque ou eu vou ter que colocar o quadrado aqui, né, que daí vai ficar sobreposto, e se eu pegar um outro decágono, ó, vamos fazer um outro decágono aqui, se eu pegar ele e eu tentar colocar aqui, ele também vai ficar sobreposto, né, ó, vamos fazer aqui, ó. Ó, se eu tentar encaixar ele aqui, também vai ficar sobreposto, ó. Então, com o decágono e o quadrado também eu não consigo fazer. Pessoal, aí aqui no exercício 1, perguntava com quais pares de polígonos você conseguiu recobrir toda a superfície sem que os polígonos ficassem sobrepostos. Então, nós conseguimos com o triângulo e o quadrado, né? Com o triângulo e o hexágono e com o quadrado e o octógono. Então, escrevam ali no exercício 1. Aqui no exercício 2 diz o seguinte: quando são usados dois tipos de polígonos regulares, a condição que você viu no item 5 da seção anterior para um único tipo de polígono é suficiente para que todo o plano seja recoberto? Explique sua resposta. Então, vamos fazer uma análise agora. Pessoal, então vamos fazer uma análise aqui. Com o hexágono e o triângulo, nós conseguimos fazer o recobrimento, certo? Então, aqui, ó, se nós pegarmos e somarmos os ângulos internos aqui, eu sei que a medida desse ângulo aqui do hexágono é de 120 graus. Esse ângulo aqui desse hexágono é 120 graus também, porque nós vimos que todos os hexágonos regulares, a medida de cada ângulo é 120 graus. E a medida do ângulo de um triângulo regular é de 60 graus. Então, aqui mede 60 e aqui também vai medir 60. Se eu somar 120 mais 120, dá 240. 240 mais 60, 300, mais 60, 360. Então, percebam que os ângulos que pertencem a esses polígonos são divisores de 360. Agora, aqui, com o quadrado e o triângulo, também nós conseguimos fazer o revestimento. Então, ó, se eu somar esse ângulo aqui, que é 60 graus, mais esse, que é 60, mais esse aqui, que é 60 graus também, 3 vezes 60 dá 180. Esse ângulo aqui é 90 e esse aqui também é 90. Então, se 3 vezes 60 é 180. 180 mais 180 vai dar 360. Então, a soma desses ângulos aqui também é 360. Percebam que aqui os ângulos internos dos polígonos também são divisores de 360. Agora, pessoal, tem uma situação aqui bem interessante que eu quero compartilhar com vocês. Olhem aqui, se a gente pegar e somar os ângulos internos, ó, aqui eu peguei dois decágonos e pentágonos, tá? Se eu pegar e somar esse ângulo aqui, ó, do decágono, que é 144 graus, mais 108, que é a medida do pentágono, mais 108, a soma deles vai dar 360 graus. Porém, gente, vocês percebam que aqui tem uma situação aqui que a gente não vai conseguir fazer o recobrimento, ó. Nesse caso aqui, não tem como eu colocar aqui um pentágono ou até mesmo um decágono e que vá preencher esse espaço aqui. Então, mesmo dando 360 graus, não foi possível fazer o revestimento, como aconteceu ali nas outras situações. Então, aqui no exercício 2, vamos reler aqui. Quando são usados dois tipos de polígonos regulares, a condição que você viu no exercício 5 da seção anterior para um único tipo de polígono é suficiente para que todo o plano seja recoberto? Explique sua resposta. Então, olha, aqui no exercício 5, a gente viu que
Para que a gente conseguisse fazer o recobrimento, a medida dos ângulos internos do polígono regular, ela tinha que ser um divisor de 360, né? Aqui, essa condição, ela é válida. Se a gente somar lá todos os ângulos lá e der 360, vai ser possível fazer o recobrimento? Percebam então que se eu somar polígonos que tenham ângulos divisores de 360 com polígonos que não sejam divisores de 360, a soma pode dar 360, porém não será possível o revestimento. E é isso que nós vamos escrever aqui então no exercício 2. Agora vamos lá para os exercícios. Então, aqui no exercício 1 diz o seguinte: Rafael construiu a figura ao lado usando o kit mosaico. Sabendo que em todo losango os ângulos opostos têm medidas iguais, determine, sem usar o transferidor, a medida de cada ângulo interno do losango azul. Então, aqui, gente, sem usar o transferidor, a gente vai ter que determinar a medida de cada ângulo do losango azul. Lembrando que aqui está dizendo que esse ângulo aqui é igual a esse aqui, que os ângulos opostos têm medidas iguais, e que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Então, aqui, gente, para eu descobrir, né, qual que é a medida do ângulo do losango, por exemplo, aqui, ó, eu sei que se eu pegar e eu somar esses três ângulos aqui, a soma dos três vai dar 360. E a gente já viu em exercícios anteriores que os ângulos internos de um hexágono é igual a 120 graus. Aqui também é 120, né? E eu sei que se eu somar mais esse pedacinho aqui vai dar 360. Então, é só eu fazer 360 menos 240. Eu estou somando 120 mais 120, que dá 240. E aqui vai sobrar 120 graus. Então, quer dizer que a medida desse ângulo aqui é de 120 graus, tá? Então, eu tenho 120 e 120. Agora, eu preciso determinar a medida desse ângulo aqui, ó. Deste aqui. Então, eu sei que se eu somar este, mais este, mais este e mais este, ou seja, esses quatro ângulos, vai dar 360. Eu sei que esse aqui mede 120 e esse mede 120 graus, né? E que a soma de todos é 360. Então, 360 graus menos 240 vai dar 120. Então, sobrou 120 para eu dividir com esse e com esse. Como eles são iguais, 120 dividido por 2 vai ser igual a 60. Então, a medida desse ângulo aqui vai ser de 60 graus e aqui também. Então, os ângulos internos do losango medem 120 graus, 60, 120 e 60. Agora, o exercício 2. Rebeca fez a figura ao lado usando o kit mosaico. Determine ainda, sem usar o transferidor, a medida de cada ângulo interno do losango azul claro. Eu preciso determinar as medidas do losango, então, desse pedacinho aqui, desse ângulo aqui e deste ângulo aqui, tá? Para eu determinar esse ângulo aqui, eu vou ter que fazer essa análise aqui, ó, tá? Percebam que aqui nós temos dois quadrados, então eu sei que aqui mede 90 graus e aqui também mede 90. 90 mais 90 dá 180. E eu sei que se eu somar todos esses ângulos vai dar 360. Então, se eu fizer 360 menos 180 graus, isso vai ser igual a 180 graus. E aí, aqui, nós temos três ângulos aqui e três ângulos aqui. Então, como eles são todos iguais, eu vou dividir por 6, porque 3 mais 3 dá 6, e vai ser igual a 30 graus. Agora, vamos fazer a análise para determinar esse ângulo aqui, né? Descobrimos esse que é 30, esse aqui também vai ser 30, porque ângulos opostos têm a mesma medida.
Vai ficar mais fácil a gente fazer a análise por aqui, ó, porque, ó, eu sei que se eu somar esse ângulo aqui, mais esse ângulo aqui, mais esse, vai dar 360. Então, eu sei que o triângulo aqui, a medida do ângulo mede 60 graus. Ai, prof, mas como é que você sabe? Porque como é o kit mosaico só tem figuras regulares e um triângulo, que é regular, a medida de cada ângulo mede 60 graus. Então, eu sei que se eu somar tudo, vai dar 360. Então, se eu pegar 360 e diminuir 60 desse ângulo aqui do triângulo, vai sobrar 300, né? E eu sei que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Então, se eu fizer 300 dividido por 2, isso vai ser igual a 150 graus. Então, nós vamos colocar aqui, você tem que escrever a resposta completa, tá? A prof vai escrevendo aqui resumido, para não ficar muito longo o vídeo. Pessoal, então aqui diz o seguinte: partindo do ponto A, dado a seguir, desenhe com régua um segmento horizontal AB de 5 centímetros, de modo que o ponto B esteja à direita do ponto A. Então, vamos traçar aqui, ó, nós temos aqui o ponto A, eu vou traçar um segmento de 5 centímetros aqui, sendo que o ponto B tem que ficar à direita do ponto A, tá? Agora, com régua e transferidor, desenho o segmento BC, de medida 5 centímetros, de modo que o ângulo ABC meça 108 graus. Então, eu vou ter que medir com o transferidor 108 graus aqui e traçar o segmento BC. Então, vamos ver aqui, ó, vamos colocar aqui, vamos medir 108 graus, ó, 0 aqui, aqui tem o 100, é um pouquinho antes do 110, aqui, 108. Aí, agora eu vou pegar a régua, vou medir 5 centímetros aqui, ó, 5 centímetros, ok? Esse aqui vai ser o meu ponto C. Agora, eu vou medir 108 graus aqui no ponto C. 108 vai estar aqui. Então, eu vou pegar a minha régua e vou traçar aqui. Tracei aqui. Agora, esse aqui vai ser o meu ponto D, tá? Agora, eu vou pegar o meu transferidor, colocar aqui e vou medir 108, vai estar aqui assim, mais ou menos. Aí, agora, eu vou traçar o outro segmento. Aqui. Esse aqui vai ser o meu ponto E. E agora, é só eu juntar esses dois pontos aqui, ó, o ponto A e o ponto E. Pronto. Desenhei um pentágono regular com régua e transferidor. E agora vamos ver a tarefa. Eu vou pedir para vocês fazerem o exercício 6 e 7 ali do Em Casa, página 441, e vou pedir para vocês fazerem a lista 5 do plural e a dose mínima, que são 3 exercícios. Aí no próximo vídeo a prof traz a correção dessas atividades para vocês. Ok, pessoal? Beijos, até mais!